294, uma oração constante na nossa vida. Não eu, mas Cristo. 294. Puderem ajoelhar-se. Bom Pai, que estás dos mais altos céus, estamos gratos por nos dares a possibilidade de nos reunirmos nesta tua santa casa. Estamos gratos, Senhor, pela liberdade que é em podermos estar aqui, louvar-te plenamente, sem opressão, sem repressão. Senhor, te venho pedir que venhas preparar os nossos corações para quando essa opressão vier. Te peço que nos guies os nossos passos, que estes momentos que temos de liberdade possam ser para nós nos aproximarmos mais de ti, Senhor. Prepara cada um de nós, prepara aqueles que também que aqui nos faltam hoje, que tu de alguma forma possas ser com eles e abençoá-los. Tu sabes os seus motivos, tu conheces o coração de cada um de nós, Pai. Portanto, só tu tens a capacidade de avaliar, só tu tens a capacidade de julgar. Que nós, Senhor, nos possamos entregar a ti, a cada dia, a cada hora, e, Senhor, que hoje não seja diferente. Que aquilo que aqui seja dito, que aquilo que aqui seja apresentado, possa mexer com cada um de nós, possa mexer nos nossos corações e seja uma lição para as nossas vidas, Pai. São os favores que te ousamos suplicar, não porque existam alguns méritos em nós, Senhor, mas tudo isto te pedimos, no nome de Jesus. Bom dia, bom sábado. Eu hoje trago uma pequenina história para nós podermos refletir um bocadinho nestes 5 minutos que nós temos antes da nossa lição. E durante a Primeira Guerra Mundial era costume em alguns países que ajudavam as famílias em que eles mandavam os seus filhos para a guerra. A estas famílias que mandavam um filho para a guerra era colocado um estandarte na janela das casas dessas famílias. E em cada janela, nesse estandarte, havia uma estrela por cada filho que era enviado para a guerra. Uma estrela de prata. Mas quando algum deles morria, essa estrela era substituída por uma de ouro. E uma vez um pai e um filho iam a caminhar pela rua de uma cidade
E o filho ia assim muito entretido a contar as estrelas das casas, que ele gostava muito disso. E de repente parou e disse assim: "Ó pai, olha, esta casa tem 3 estrelas." E calou-se. Continuou a caminhar e ia continuando. E de repente voltou-se para o pai outra vez e disse: "Ó pai, mas olha aquela casa aqui tão grande. Não tem nenhuma estrela. Porquê?" Este menino estava curioso. E o pai explicou-lhe: muitas vezes, nestas casas, acontecia que havia meninos muito pequenos e não podiam ir para a guerra, então não era preciso alguma estrela. Ou então, alguns pais tinham medo de mandar estes filhos e tentavam, de alguma forma, conseguir com que eles não fossem ao recrutamento. E eles continuaram a sua caminhada e já estava a ficar assim de noite e chegaram a um campo. E como nós sabemos, quando é assim o pôr do sol, já começa a aparecer uma outra estrela no céu. E este menino olhou para o céu e disse: "Ó pai, olha pai, há uma estrela na janela de Deus. Ele também enviou algum filho para nós?" E o pai disse: "É isso mesmo, filho. Ele enviou o seu único filho aqui à terra para ir lutar." Se nós pensarmos um bocadinho nesta história, nós percebemos que o plano da salvação não foi algo que não estava pensado. Ele já existia e não foi um pensamento posterior depois do pecado ter existido. Deus sabia que o pecado ia existir, Deus sabia que isto ia acontecer, mas Ele tomou uma precaução para assim nós podermos sobreviver à consequência que este pecado nos ia trazer. E por isso, Deus tem tanto amor por nós, tem um grande amor por nós, que decidiu enviar o seu único filho para morrer por nós. E por isso podemos ler um versículo bíblico que muitos de nós conhecemos. Peço que possam abrir a Bíblia em João. João 3,16. E vamos ler. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Este sacrifício que Jesus fez foi voluntário. Ele não foi obrigado a nada. Ele, por ele próprio, decidiu que ia deixar o trono onde vivia, que viria a esta terra de pecado e que viria trazer luz àqueles que estavam na ignorância, que ia trazer vida àqueles que estavam prestes a morrer. E nós sabemos, temos esse conhecimento da vida de Jesus, que não foi fácil. Esta decisão que ele tomou não foi fácil. Foi algo que ele teve muitas lutas, muitas batalhas com o inimigo. E sabemos que no final ele morreu na cruz do Calvário. E trouxe a vitória, assim, para que todos aqueles que nele crescem e que o aceitassem, pudessem estar um dia com ele no céu. E Jesus veio a este mundo porque nos ama, a cada um de nós, e deseja que nós estejamos com ele um dia no céu. E a cruz, que é o grande símbolo da salvação, é o melhor estandarte que nós podemos ter na nossa casa. É o melhor estandarte que nós podemos carregar connosco, porque simboliza a nossa salvação. Simboliza que Jesus um dia veio a esta terra porque nos ama e porque deseja que nós estejamos um dia com Ele. E o nosso desejo é que possamos realmente aceitar este sacrifício que Jesus fez para um dia estarmos com Ele no céu todos juntos. Amém. Chegado este momento, que é o momento áureo da Escola Sabatina, temos um convidado especial também hoje, como temos vindo a ter durante estes meses de verão, e convidamos o jovem Tiago Nunes, da Igreja de Espinho, que aceitou muito gentilmente o nosso convite e, portanto, para todos aqueles que conhecem, ele está ali, podemos convidá-lo já a dirigir-se para cá. Terá até 11 menos um quarto, mas se for necessário mais algum momento, mais algum tempo, a Escola Sabatina providenciará para que tudo se faça de acordo com a vontade de Deus, com ordem e decência. Sabem que se quiserem intervir, basta levantar a mão, mas para o Tiago vamos dar a nossa atenção. Bom dia a todos os irmãos. Bom sábado. Esta é a segunda vez que eu venho a Canelas.
em 10 anos membro de Espinho, é a segunda vez que eu venho a Canelas, mas a primeira vim e estive aí do mesmo lado onde vocês estão. A maior parte, eu creio que a grande maioria provavelmente não me conhece, mas se eu vos disser que, por afinidade, sou familiar de muitos de vocês acreditam? Eu sou membro da Igreja de Espinho há 10 anos, mas antes pertencia à Igreja de Queluz, e mudei para Espinho porque casei com alguém que pertence a uma família muito grande, que é da família Ferreira. Por isso, por afinidade, eu sou familiar de muitos de vocês. A minha mulher é a Marta, já todos devem conhecer, não é? Por isso, além de sermos todos irmãos em Cristo, por afinidade, também sou familiar de muitos de vocês. Mas antes de começar, vamos curvar as nossas cabeças, porque vamos preparar para abrir a Palavra de Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, neste momento, Pai, te agradecemos a bênção da vida e da saúde e da livre e espontânea vontade que cada um de nós teve no dia de hoje, de sábado, de vir à tua igreja para te louvar e para te adorar. E quero também agradecer-te as maravilhosas mensagens que tens trazido para nós, para que nos possamos preparar para o teu regresso, para quando chegares, nós estarmos do lado certo. Abençoa-nos e protege-nos, é o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Na semana passada nós falámos sobre Paulo e ficámos na parte em que Paulo parte para Tarso e com a sua partida esta lição já nos diz que então é Pedro que toma novamente, ou pelo menos Lucas pega novamente no relato de Pedro como personagem principal para nos mostrar como é que começou a igreja cristã. A lição de domingo diz-nos que Pedro visitava as comunidades cristãs na região costeira da Judeia para pregar. Mas Deus usa-o nesta altura de uma maneira diferente. Qual foi? Pedro está a percorrer a zona costeira da Judeia e Deus usa-o de uma maneira diferente do que aquela que ele estava a fazer, que era pregar. Que foi através de um milagre, de uma cura. Sim, senhora. O que é que Pedro faz neste caso? Pedro cura um paralítico. E a lição diz-nos que há um paralelismo com uma cura que Jesus tinha feito também no paralítico, em Cafarnaum. De seguida, Pedro faz outro milagre, que é uma ressurreição. E a lição volta a fazer um paralelismo com o milagre que Jesus tinha feito, que foi da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Porquê é que acham que o autor da lição faz estes paralelismos dos milagres de Pedro com os milagres de Jesus? Estes milagres semelhantes. Porquê é que acham que o autor acha importante ressaltar aquilo que Lucas já tinha ressaltado no seu Evangelho? Podem responder. Isto é uma escola. Sim, irmão. Jesus quis mostrar ao povo que Pedro era um instrumento nas suas mãos. Exatamente. E que aquele milagre que ele realizava não era por ele, mas era o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que estava nele para anunciar a verdade. Exatamente. E os ouvintes crerem. Hoje, Jesus faz os mesmos milagres na nossa vida. É verdade. É preciso estarmos atentos aos milagres que Deus faz. Será que eu aceito Jesus para ser um instrumento nas suas mãos? Assim como foi Pedro, Deus está a chamar a nós também. É verdade. Obrigado. Para pregar aos outros. Obrigado, irmão. Exatamente. É mesmo isso. Aquilo servia para duas coisas, na minha opinião. A primeira era para mostrar que era Deus que operava os milagres através de Pedro, como disseram os irmãos e muito bem, mas também para provar a quem via e a quem ouvia de quem é que vinha Pedro. Porque havia muita gente a falar. Havia muita gente a pregar. E aquilo servia para mostrar de que realmente Pedro vinha da parte de Deus. Aquilo servia para provar que estes milagres que Pedro operava através de Deus servia para mostrar de quem é que aqueles apóstolos vinham e de que aqueles apóstolos gabavam tanto Cristo e a sua ressurreição, e então aquilo provava de quem é que eles vinham e o que é que eles estavam ali a fazer. Sempre que Jesus fazia um milagre, aumentava o número de crentes que o seguiam. E a lição diz-nos que sempre que Pedro operava milagres, além das pessoas serem curadas ou ressuscitadas, muita gente se convertia. Os milagres atraem multidões, não é?
Nunca ouviram falar de um seminário de uma igreja que se diz cristã, que é o Conquistas Financeiras? Nunca ouviram falar? Há uma igreja, muito conhecida, não vou dizer o nome que não vale a pena, que tem um seminário que diz Conquistas Financeiras. Tem programas na televisão e tudo. Então eles prometem, eles garantem, que nós conseguimos ter sucesso financeiro, sucesso económico, se seguirmos a Deus. À partida, a ideia até parece correta. Só que há aqui uma questão. É que o objetivo destes irmãos é sucesso financeiro. Para isso, nós temos que acreditar e receber Deus. Então, eles dizem que o objetivo não é Deus, mas Deus é o meio para atingir aquele objetivo. Isto é uma falácia. Porque o objetivo deve ser Deus, a nossa salvação. Eles colocam Deus como um meio para atingir um objetivo. É muito diferente daquilo que nos diz na Bíblia, que é buscai Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Provavelmente, muitos daqueles que viram e ouviram Pedro a pregar e a fazer estes milagres, eram pessoas que já o conheciam do tempo em que ele seguia Jesus. Muito provavelmente, foi pessoas que viram Pedro com Jesus. Muito provavelmente foram pessoas que viram Jesus, que ouviram Jesus. E isto também veio mostrar a essas pessoas a transformação que Pedro sofreu desde essa altura, em que seguia Jesus, um mero discípulo, até este ponto. Mostrando que aquilo que Jesus diz em João 14:12 estava correto. Podemos abrir as nossas Bíblias. João 14:12. Muitos daqueles que viram e ouviam Pedro provavelmente conheciam-no e viram então a transformação desde um mero discípulo àquele que operava milagres através e por intermédio de Deus, e isto comprova aquilo que Jesus diz em João 14:12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Se um pequeno que o irmão, pegando aquilo que o irmão dizia, e tem toda a razão, hoje também acontecem milagres. Que tipo de milagres é que eu posso fazer para os outros que me veem? Namus. É a transformação da minha vida. Esse é o meu verdadeiro milagre. É mostrar aos outros que me conhecem como é que eu era, o processo que eu passei e em que é que eu me transformei. Mas isto é uma coisa que se faz só uma vez? Aí é que está. E Pedro prova-nos isto muitas vezes, não é? Alguém tinha pedido a palavra? Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Na lição de segunda-feira diz-nos que Pedro está alojado na casa de um homem chamado Simão. Quem era este homem? Simão era um curtidor. Começa logo mal o relato. Porque curtidor não era uma profissão que os judeus gostavam muito. O que era um curtidor? O curtidor era alguém que tratava de peles. Para tratar de peles, os animais têm que estar mortos. Se têm que estar mortos, eles têm que mexer com animais mortos. E os judeus abominavam isso. Então o relato começa logo mal. Pedro, o servo de Jesus, aquele que andou com Jesus, aquele que operava milagres em nome de Jesus, imaginem só o que os outros irmãos pensavam, estava na casa de um irmão, para Pedro era um irmão, que os outros nem sequer se aproximavam. Começa logo mal. Estava na casa de um curtidor. E depois Lucas fala-nos de Cornélio. Quem era Cornélio? Era um romano, era um gentio, mas era um gentio que tinha uma particularidade. Sim, além disso, era uma pessoa muito importante no Império Romano. Era um centurião, mas era uma pessoa temente a Deus. Ele e a sua família, em sua casa, serviam e acreditavam em Deus. Então Pedro sai da casa de alguém que era abominável para os outros judeus e vai ter com alguém que também era abominável para os outros judeus. Reparam? A lição começa dizendo-nos que Pedro operava milagres por intermédio e através de Jesus, por isso era alguém consagrado, e alguém consagrado vai para a casa de um curtidor, alguém abominável para os outros judeus, e quando sai dali, vai para a casa de outra pessoa nas mesmas condições. Mas porquê é que Pedro vai para a casa de Cornélio? A lição diz-nos que Cornélio teve uma visão. E que visão foi essa? Ele teve uma visão em que Deus lhe mostrava, dizia para
enviar mensageiros para irem buscar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro tem uma visão. E que visão é essa? É isso mesmo, a pedra é simbólica, sim, e é uma, digam, um lençol de animais, e o anjo diz-lhe, mata e come. E Pedro responde, e porquê é que Pedro diz que não comia aquilo? Porque não comia, nem tocava em animais que eram impuros. E Deus lhe diz-lhe, o que é que Deus lhe diz? Não chames. Isso mesmo, muito bem. Quantas vezes é que Pedro tem esta visão? Não acham isso curioso? Quantas vezes é que Pedro negou Jesus? Não acham curioso? Pedro, quando estava com Jesus, nega-o 3 vezes. Pedro, quando operava e fazia o trabalho de Jesus, Jesus mostra-lhe aquele visão 3 vezes. Sim, irmão? Irmão, desculpe interrompê-lo, mas Esteja à vontade. eu acho que era necessário que o Pedro deixasse de ser o Pedro antes de Jesus morrer, para ser um novo Pedro para levar a mensagem aos outros. E então foi preparado para receber gentios e trabalhar com os gentios, porque o Evangelho não era só para os judeus. Esse foi um erro terrível que Satanás trabalhou com aquele povo por centenas de anos e transformou-os de maneira que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E agora, o trabalho já que tinha feito Paulo e agora Pedro, é o trabalho de evangelização a todos que necessitam da salvação. Todos têm necessidade da salvação. Não há ninguém excluído, a não ser nós próprios excluir-nos. É necessário que hoje termos cuidado. Porquê? Porque a Bíblia diz-nos que nos últimos dias o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E ele só pensa em destruir-nos como pensou destruir os apóstolos. E o Pedro não estava preparado para ir à casa de Cornélio. E como não estava preparado, Deus trabalhou com Pedro. E Ele quer trabalhar com cada um de nós para a transformação e para que o Evangelho seja levado aos outros. É verdade, obrigado, irmão. É exatamente isso. Pedro, e isto é uma lição para nós, podemos achar que estamos já num patamar elevadíssimo, porque vimos todos os sábados à igreja, porque damos o dízimo, porque vestimos a nossa melhor roupa para vir à igreja, porque vimos à quarta-feira e achamos que até pode ser suficiente. Mas não, isto mostra-nos exatamente aquilo que o irmão dizia. Nós temos que passar por um processo. Não é só aqueles que nos veem, não têm que ver só quem nós éramos e quem nós somos. Eles têm que passar, têm que ver o nosso processo. E esse é que é o milagre, como falávamos há pouco. É a transformação que Deus pode fazer em nós. Esse é o nosso milagre. Já todos conhecemos este relato. Já todos ouvimos falar, já todos lemos disto muitas vezes. E a questão interessante é que, na lição passada, na lição da semana passada, dá-nos a ideia que era Paulo que tinha quase o exclusivo da pregação do Evangelho aos gentios. Mas aqui diz-nos, não, foi Pedro que foi enviado a um gentio para provar exatamente aquilo que o irmão dizia. Para nos mostrar que Pedro, como judeu, tinha que passar por esse processo de aceitação dos gentios, pois só assim ele cumpriria aquilo que Jesus fez e disse. Então, mas Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, não aprendeu? Teve que passar novamente por este processo para reaprender aquilo que devia ter aprendido durante o estágio em que esteve com Jesus? Isto é uma lição para todos nós. Não sei se já vos aconteceu, a mim já me aconteceu, mais do que uma vez. Sempre que todos os anos há a distribuição do livro missionário, eu vou com os meus livros na mão, vou pela rua e digo, aquela pessoa se calhar não. Aquela pessoa se calhar não vai querer o livro. E continuo, aquele tem pinta de quem vai pôr o livro no lixo. Aquele se calhar não vai gostar do estilo de escrita. Quando eu por mim tenho os livros todos na mão e não distribuo nenhum. É isto que nos mostra este relato de Pedro, como o irmão dizia. Todos estão sob o manto protetor e salvador de Deus. Todos, sem exceção. Se Deus não excluiu ninguém, se Jesus não excluiu ninguém, e o que ele fez mais foi andar com aqueles que eram os proscritos da sociedade. Porque é que eu e Pedro excluíam e tinham estas atitudes?
Mas, além disso, mesmo assim, Pedro recebe aquela visão 3 vezes, vai à casa de Cornélio e vê então que Cornélio e a sua família serviam e acreditavam em Deus. Mas há uma manifestação que acontece com Cornélio que é quase como a prova provada da abrangência do amor de Deus. Qual foi? Pedro diz que, depois mais à frente e vemos isso, Pedro diz que viu manifestado em Cornélio o mesmo dom do Espírito Santo que se tinha manifestado neles. Ou seja, é como se Deus estivesse a dizer, ainda não acreditas? Então, toma lá isto, que é para ver se agora tu já fazes. E o que é que acontece com Pedro a seguir a esta situação? O Cornélio e a sua família são batizados e depois o que é que acontece a Pedro? Pedro volta e ainda tem que se justificar perante os restantes irmãos o porquê de ele ter estado em casa de alguém que era um gentio, que é alguém que não era ninguém. E nós podemos ver o relato em Atos, no capítulo 11. Vamos ler alguns versículos, só para contextualizar. Atos, capítulo 11, versículos 1 a 4, e depois leremos de 15 a 18. Então, Atos 11, 1 a 4. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Quem é que já tinha ouvido uma reclamação deste género? Jesus. Jesus já tinha ouvido uma reclamação deste género. Mais um paralelismo. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e Pedro conta tudo o que aconteceu, para que eles também pudessem ter a prova, provada, passa a redundância, de que realmente os gentios também tinham direito a ouvir as mensagens de Deus. E passando já do 14 ao 18, diz: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a toda a tua casa. E quando comecei a falar, é Pedro a justificar-se, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos criado no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, aliás, deu Deus o arrependimento para a vida. É engraçado o processo tão grande que Pedro teve, e durante tantos anos, que Pedro teve que passar para realmente ter a certeza absoluta, sintética e analítica, como se costuma dizer, de que também aos gentios devia ser levada a mensagem. Também os gentios, circuncidados ou não, eram filhos de Deus. E Pedro teve que passar por isso para ele e para mostrar aos outros. Porque quando ele fez isto, os outros foram logo: então, mas como é que é? Tu vais à casa destes, fazes isto. Então Pedro teve que lhes provar que eles estavam errados. Sim, sim, irmã, diga. É verdade. E porquê é que nós temos que estar a estudar isto agora? Não sabemos nós já isto? Não sabemos nós já... Porquê é que temos que rever sempre estas coisas? Porque é muito bonito nós dizermos assim: não, a gente recebe toda a gente. Mas se entrasse uma pessoa na nossa igreja, um aspecto assim, bastante diferente, não vamos aqui agora qualificar nem quantificar, nós até podemos dizer que fazíamos de uma maneira, mas só naquele momento é que nós iríamos saber qual seria a nossa reação. É exatamente. E é por isso, e nós veremos mais à frente, mas posso já dizer-vos, e é por isso que nós relemos e relemos estes relatos. Para que a nossa primeira reação, aquela instantânea, aquela que não é pensada, seja uma reação de amor, tal como Jesus, que não renegava a ninguém. Não sei se vocês sabem, mas aquele relógio anda mais rápido que os normais, o vosso relógio. Mas eu vou tentar cumprir os vossos horários. É a primeira vez que eu venho aqui e não vou já começar por desrespeitar os vossos costumes. A lição de quarta-feira faz aqui uma pausa naquilo que estava a acontecer, no relato de Pedro, e leva-nos numa viagem até Antioquia, para falar sobre o crescimento extraordinário que a igreja de Antioquia... Eram judeus em Antioquia?
eram gentios, que estava a sofrer um crescimento extraordinário. Então nós vimos que Pedro opera milagres através de Deus, cura e ressuscita, passa por um processo, vamos dizer aqui, de purificação, permitam passar a expressão, para poder estar ciente da certeza de que o amor de Deus é para todos e ir até à casa de Cornélio e batizar Cornélio e a sua família. E Lucas agora passa-nos para Antioquia para mostrar que aquilo que Pedro estava a fazer com Cornélio já estava num crescimento extraordinário em Antioquia. Isto quase que nos mostra que Jesus não foi aceite na sua terra, pregando a mensagem àqueles que mais conheciam da Bíblia, os judeus, os fariseus, não foi aceite. Mas não Jesus, porque já não estava presente em Antioquia, o crescimento estava a ser extraordinário. E eles enviam um homem que se chamava Barnabé. E Barnabé, quando lá chega, o que é que viu? Barnabé, quando chega a Antioquia, viu, isto está a crescer de uma forma extraordinária. Eu sozinho não consigo. E então ele chama Paulo, o tal especialista em pregar a gentios, porque ele era realmente um gentio. E quando eles estiveram lá um ano e viram que o crescimento naquela igreja estava a ser fabuloso, extraordinário, tal provavelmente como nós não conhecemos aqui no nosso país. E é nessa altura que aquela igreja começa a ser denominada como os cristãos. É naquela altura, pela primeira vez, que eles são chamados como cristãos. Mas tratavam-nos de uma forma depreciativa. É isso mesmo. Exatamente quando, digamos, a Inquisição apareceu, a perseguição aos cristãos novos, não é? Sim. Então, há um paralelismo semelhante. É. Portanto, enfim, era triste, mas é verdade. Eles zombavam, de certo modo, até ao chamarem de cristãos. É verdade, eles chamavam os cristãos quase como gozando. Diziam, olha, ali vão os cristãos. Que eram os seguidores daquele Cristo, coitado, olha, tanta coisa e morreu. Era o rei que eles disseram que vinha para retirar o jugo dos romanos que tinha sobre a Judeia e, olha, morreu. Eles são os seguidores dele. Ele morreu e passou, e agora pouca gente se lembra e vai acontecer o mesmo com eles. Mas realmente eles assumiram aquilo, porque eles eram realmente seguidores de Cristo. E eles não tinham problema nenhum em admitir que Jesus morreu, porque eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Por isso, aquilo que era inicialmente um insulto tornou-se quase como um elogio. Um elogio, porque realmente eles eram verdadeiramente cristãos. Depois, na lição de quinta-feira, nós vemos o poder que há de uma atividade, de uma iniciativa que nós não fazemos suficiente. E quando o fazemos muitas vezes, muito provavelmente é assim muito supérflua, que é a oração. Pedro é preso, é levado para a prisão, e a lição diz-nos que Pedro é guardado na prisão por 4 grupos de 4 soldados, que dá 16. Depois, dentro da cela, estão mais 4, que dá 20, e 2 deles acorrentados a Pedro. E fora, em casa, os irmãos oravam, intercessão, oração forte, para que Pedro fosse liberto. E o que é que sucede? Pedro é liberto, apesar de estar guardado por 20 guardas e dentro da cela estar acorrentado a 2. Isto mostra-nos o poder verdadeiro da oração, que é algo que nós tomamos como se fosse muito supérfluo. Acordamos de manhã, obrigado por esta noite, ajuda no meu dia de trabalho, siga. Hora de almoço, muito obrigado por esses alimentos, abençoa, protege-me, siga. E só quando estamos mesmo, perdoe-me a expressão, à rasca, é que nós vamos verdadeiramente de joelhos a Deus. E isto quer nos provar uma coisa. Nós só estamos verdadeiramente ligados a Deus se nós estivermos em constante e verdadeira oração. Porque esse é o meio de comunicação que nós temos diretamente com Deus. Se nós não estivermos em constante e verdadeira adoração, nós não conseguiremos ser um milagre para os outros, que é o nosso testemunho, e Pedro também não teria conseguido ser, nem teria conseguido fazer todos estes milagres. Mas eu tenho 3 perguntas, antes de terminar, para vos fazer. A primeira é, não sabemos nós já estes relatos de cor e salteado? Sabemos, nós conhecemos, os adventistas são conhecidos como o povo
da Bíblia, povo do livro. Porquê? Só porque andamos com ela na mão? Não, porque estudamos. A segunda pergunta é, há quanto tempo é que nós lemos ou estudamos estes relatos? Eu, desde que nasci, porque eu tive a felicidade de nascer na igreja. Aqueles que vieram mais tarde, desde essa altura. Há aqui pessoas, de certeza, que ouvem isto há mais tempo do que os anos que eu tenho de vida. Que, embora não pareça, são 35. Obrigado. E a terceira pergunta. Então, porquê é que nós temos que estudar novamente? Eu já respondi, e já respondemos a esta pergunta há pouco. Porquê é que nós temos que estudar todos estes assuntos? Porque, se nós repararmos, os últimos trimestres e os últimos trimensários não traz nada novo. Pode trazer uma outra coisa nova que nós vamos aprender com o estudo, e é também para isso que ele serve, mas fala-nos de coisas que nós já conhecemos há muito tempo, que nós já ouvimos falar há muito tempo. Eu já ouço falar do relato do centurião desde que nasci. Desde que nasci não, porque não me lembrava, não é? Mas desde muito jovem. Porquê é que eu tenho a necessidade de reler novamente este processo todo que Pedro passou agora, em 2018? Porque, houve alguém que disse, assim muito baixinho, porque nos esquecemos. Sim? Há um assunto que eu nunca deixo de falar, é que em cada época Satanás tem a sua pressão e guerra sobre o povo de Deus. Naquela altura era aquela a guerra que ele fazia, e hoje ele desviou-se de cena e faz uma guerra silenciosa. É verdade. E o que é que ele quer hoje? Nem quer libertar da prisão, nem sequer vamos presos. Ninguém pensa nisso para já. Está tudo bem, está tudo pacato, está tudo a correr tão bem. Olha, podemos ser cristãos com uma liberdade extraordinária. Meu amigo, Satanás não dorme. É, e ele sabe como trabalhar com esta igreja. E a Bíblia diz, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje é isso. A palavra de Deus não é para estar na prateleira. A palavra de Deus é para comer dela todos os dias. Porque todos os dias temos que nos alimentar fisicamente e espiritualmente. É verdade. E ele quer destruir esta igreja porque o mundo hoje é uma terrível tentação e ele quer fazer de cada membro da igreja ter um pé em cada lado. Viver com um pé lá fora e um pé cá dentro. E isto são avisos para nós. Nós não estamos a importar-nos muito com o que se passou com Pedro. Não. Devemos nos incomodar com o que está passando hoje, como o diabo está a trabalhar nesta época. Ele desviou-se de cena, não aparece, não se manifesta, ninguém cai com o diabo, não há nada. O quê? Porque ele sabe que no silêncio ele vai trabalhando com cada um e metendo-nos para o mundo dentro. O mundo hoje oferece coisas extraordinárias para nos desviar da verdade, para nos desviar dos princípios, para nos desviar da verdade para os últimos dias. É verdade. Meus irmãos, hoje é o tempo mais perigoso. Satanás sabe que tem pouco tempo e ataca em todas as direções, oferecendo coisas e fazer e dizer coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Muito cuidado, este é um aviso que a Bíblia nos está a fazer, como foi nos dias de Noé, e será na vinda do Filho do Homem, como foi no tempo de Jesus, também será agora. Se nós levarmos a coisa a sério, ele cai em cima de nós, em silêncio, ninguém sabe, mas ele manda os seus intermediários. Vivemos num tempo muito perigoso para ser adventista do sétimo dia. É verdade, e costuma-se até dizer que a grande vitória de Satanás foi fazer acreditar-nos que ele não existe. Se ele não existe, não temos que nos preocupar, não é? Irmão, por favor. Eu era para aproveitar esta ocasião, porque Sim. muito valioso mesmo o hino com que se começou. E queria dizer a todos os presentes que aqui estão que a solução para o problema está no hino de 249. Como agradecer? Não eu, mas Cristo. 249. Em todo o meu pensar. Quer dizer, a igreja pode ser muito religiosa, mas não tendo Cristo não é coisa nenhuma. É verdade. Nós temos de ter Cristo pessoalmente por experiência própria. Eu não falaria se não tivesse a experiência própria. É verdade. Eu já sou cristão há 69 anos e aqui há uns anos para cá que atingi este nível. Nem toda a gente atinge. É preciso querer, mas querer com fé e desejo de Jesus viver em nós. É verdade, Deus nos obrigado. abençoe e obrigado pela sua palavra. Obrigado. Força. Conciso porque temos pouco tempo. O diabo sabe lidar com pessoas. Sim.
Ele já lida com pessoas há mais de 6.000 anos. E nós temos que ter muito, se não estivermos enraizados em Cristo, Ele cantará sempre vitórias. Ele anda aqui há muito mais tempo do que nós. Ele cantará sempre vitórias. É verdade. Para isso, o nosso cuidado é isso. Porque Ele sabe que lida connosco, que somos humanos, e sabe como fazer de nós aquilo que Ele quer. Portanto, se nós não estivermos agarrados a Cristo, através da oração, vigílias, Ele será triunfado. É verdade. Antes de terminar, eu queria fazer com vocês uma pequena experiência. Já agora? Sim, força. Por acaso, até vinha no seguimento daquilo que o irmão José Ferreira disse. Portanto, e em resposta à pergunta, porquê é que nós temos que reler e reler? Porque nós, para além do facto de que esquecemos, muitas vezes não aplicamos as coisas à nossa vida pessoal. Quando estava a estudar a lição, lembrei-me da experiência de José no Egito. Quer dizer, Deus aproveita as provações, eu vou dizer aproveita, mas podia ser outro verbo. Sim. As provações para retirar dali Algo a maior positivo. bênção, algo positivo. E muitas vezes nós estamos um bocado como Paulo, recalcitramos. Dizemos, porquê, Senhor, porquê é que me aconteceu isto? Mas afinal, Pedro, mas afinal eu estou a fazer a tua obra, porquê é que eu tenho que ir preso? Não é? Não importa, Tiago foi logo morto no início, mas Pedro continuou a obra, depois teve que passar por provações. Deus tem as suas metas e aquilo que muitas vezes agora ouvimos em pregações, a sua agenda. Deus sabe o que tem que fazer e utiliza-nos. E é bom que nós sejamos um vaso nas mãos de Deus e façamos a obra de Deus. Até porque é nas provações em que nós importa. aperfeiçoamos o nosso próprio caráter, porque na facilidade ninguém precisa de aperfeiçoar nada, porque está tudo a correr bem, não é? Para terminar, eu queria projetassem só o primeiro slide, eu depois comando a partir daqui, por favor. Este senhor foi um psicólogo polaco, chamado Solomon Asch, radicado nos Estados Unidos durante muitos anos. E ele criou uma experiência que se chama, ele era um pioneiro na psicologia social, eu vou passar a citar o que é que ele fazia, criou os experimentos de conformidade de Asch para estudar os fenómenos da interação grupal, procurando conhecer os processos relacionados com a influência que as pessoas exercem umas sobre as outras. Através das experiências que ele desenvolveu na década de 50, procurou avaliar a conformidade ou concordância de um indivíduo ao restante grupo, concluindo que, mesmo em situações muito claras, as pessoas tendem a conformar-se ou a concordar com as normas do grupo, ainda que saibam que essas mesmas normas estão erradas. Então ele criou o seguinte processo. Criou estes cartões. E a experiência funcionava desta forma. Ele arranjava 8 voluntários. Desses 8, só um é que era verdadeiro voluntário. Os outros 7 sabiam exatamente para o que iam, porque combinavam previamente com ele o seguinte. E ele combinava com eles o seguinte. Dos 8, ele reunia-se antes com 7 e combinava o seguinte. Quando eu mostrar estes cartões e vos perguntar a qual destas corresponde a esta, vocês vão dizer sempre a resposta errada. Por exemplo, eu vou perguntar-vos esta corresponde a qual e vocês vão dizer sempre a 1. Sempre. Para ver como é que reagia o verdadeiro voluntário que estava lá no meio. E então, na primeira, todos diziam, é 1. E o verdadeiro voluntário dizia, não. Qual é que é? A 3. E ele fazia novamente. E dizia, qual é que é? Esta é igual a qual? E todos diziam, é 2. E o verdadeiro dizia, é 1. E ele continuava, porque isto só assim à primeira não resultava. E ele dizia, qual destas é que corresponde a esta? E eles diziam, qual é que é? E ele dizia, A é B. E ele fazia isto durante muito tempo. E ele chegou à seguinte conclusão. Durante todos os anos em que ele fez estas experiências, vários grupos, de todos os grupos com que ele fez esta experiência ao longo dos anos, apenas 1/3, este foi o resultado a que ele chegou, apenas 1/3, e isto ainda se usa em psicologia, ainda se usa, ele diz que apenas 1/3 dos verdadeiros voluntários, daquele grupo de 8, apenas 1, apenas 1/3 dos verdadeiros voluntários manteve firme e sempre a resposta correta. O que significa que 2/3, mais de metade,
e depois ele explicava o que acontecia no final, ele explicava todo o processo ao verdadeiro voluntário, mais de metade optaram por dar respostas erradas de propósito, sabendo que estavam a dar respostas erradas, mas com medo de exclusão, com medo de serem tidos como malucos, como radicais. Repararam nisto? Isto acontece connosco hoje em dia também. Mais de metade. Ele diz ainda que, quando o restante grupo é particularmente atraente ou apetecível ou chamativo, o verdadeiro voluntário, mesmo sabendo que quando está sozinho a sua crença é verdade, é real, é verdadeira, ele chega a desejar permanecer ao outro grupo. Sabendo ele que estão errados. Pedro foi um apóstolo extraordinário. Até aqui concordamos todos. Mas mesmo depois de todo este sucesso que nós estudamos, ele volta a falhar mais à frente. E ele teve que chegar ao ponto de ser chamado a atenção publicamente por Paulo. E nós podemos ver isso muito rapidamente em Gálatas, no capítulo 2. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, é Paulo que está a escrever, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo aqueles que eram da circuncisão. Aqueles a quem ele tinha justificado anteriormente, tinha feito um bom trabalho. Tinha feito o trabalho de Deus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Mesmo depois disto tudo, Pedro chegou ao ponto de ter que ser chamado a atenção por Paulo, um gentio. Isto não cabia na cabeça de ninguém. Um gentio confrontar um judeu por ele estar errado. E é por isto que nós devemos ler estes relatos sempre. Para sempre que chegamos a uma situação em que tenhamos que provar aquilo que nós realmente dizemos que somos, nós sermos realmente aquilo que nós dizemos ser. Conhecem aquele ditado que diz: uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade. Nós aqui queremos o inversamente proporcional, que é uma verdade reestudada e vivida muitas vezes torna-se uma certeza, uma vivência instantânea e espontânea. Obrigado e um bom sábado a todos. Íamos pedir ao Tiago que ficasse connosco, mas não faz mal. Se preferir, nós preferíamos que ficasse connosco aqui na mesa para terminarmos juntos. Agradecemos muito esta dinamização que nos trouxe até aqui. E sobre a mesa temos ofertas. Ofertas com o destino para o que for mais necessário, portanto, sem nenhuma especificação, e passo a redundância específica, sem nada de especial para além para o que for necessário. E agora a vossa atenção para este grupo que agora vai deliciar-nos.
Agradecemos a este grupo o belo momento musical que nos trouxe. E agora, para terminar a nossa escola sabatina, vamos entoar o hino número 303. E nós neste hino percebemos que Pedro pôde ver maravilhosas coisas porque andava com Deus. E nós também o podemos fazer. Nós também podemos ver estas maravilhas que Pedro viu e que operou se nós andamos com Deus. Por isso vamos cantar o hino número 303, Se Cristo For Comigo. Deixai-se
Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, tu que és Deus, Criador, Redentor e Salvador de cada um de nós. Apenas temos, Pai, a agradecer tudo o que fazes, tudo o que fizeste e tudo o que farás ainda por nós. Dizer obrigado não é suficiente por tudo, toda a intervenção divina, todas as vezes que nos livraste dos males, todas as bênçãos e toda a proteção que nos dás. Se temos que pedir alguma coisa, Pai, que seja apenas perdão. Perdão por não sermos os filhos que tu queres que nós sejamos, porque a única coisa que temos a dar é rebeldia, má índole e desobediência. Mas mesmo assim, Pai, porque sabemos que és grande em benignidade e misericórdia, te pedimos que nos protejas, que te faças sentir junto de nós, através do teu Santo Espírito, e que nos possas abençoar. É tudo o que te peço e agradeço, não que mereça, mas no nome do teu Filho Jesus, que morreu para me salvar. Amém.